Olá, pessoal. A UML, a Unified Modeling Language, ou Linguagem de Modelagem Unificada, consiste em um conjunto de 14 tipos diferentes de diagramas que podem ser usados para modelar sistemas de software. E surgiu de um trabalho lá nos anos 1990 sobre a modelagem orientada a objetos, na qual notações similares de orientações a objetos foram integradas para criá-la. Em uma revisão importante, a UML 2.0, ela foi lançada ali por volta de 2004. E a UML ela é aceita de modo universal como uma abordagem padrão para desenvolver modelos de sistemas de software. Variações como o SysML, eles foram no caso, propostas para a modelagem mais geral de sistemas. Essa aí é uma visão do autor Somerville para o contexto aí da nossa UML. Mas já que puxamos aí o contexto, já vamos colocar a seguinte questão. Como a UML se encaixa na modelagem orientada a objetos? A programação orientada a objetos é um paradigma de desenvolvimento de software que se baseia na organização do código em torno de objetos, que combinam dados e ações que operam nesses dados. A UML ela fornece uma linguagem visual para representar esses objetos, seus relacionamentos e como eles interagem ao longo do tempo. Portanto, meus caros, a UML está totalmente inserida no paradigma de orientação a objetos. Por esse motivo, para compreendê-la corretamente, é necessário compreender o conceito de orientação a objetos. Abordagens introdutórias do paradigma e também da programação orientada a objetos podem ser observadas nos links na descrição do presente vídeo. E retomando e procurando responder a questão em como a UML se encaixa na modelagem orientada a objetos, então, nesse contexto, nós temos que a modelagem representa o mundo real, como um sistema de objetos que interagem entre si. E se relaciona diretamente na representação dos conceitos fundamentais da orientação a objetos. O OML ela permite modelar classes, objetos, atributos, métodos, composições, agregações, encapsulamento, comportamentos, entre todos os elementos centrais da orientação a objetos. Ela também facilita a análise e o projeto orientado a objetos. Durante o desenvolvimento de um sistema, a OML ela pode ser utilizada desde a análise de requisitos até o projeto detalhado, oferecendo assim uma linguagem comum entre analistas, arquitetos e também programadores. Serve como a ponte entre o problema e a solução. Então, nesse contexto, a OML transforma os requisitos do problema do mundo real, modelados por meio de casos de uso, diagramas conceituais, em uma solução orientada a objetos, mapeando essa lógica para uma implementação futura. Temos agora algumas visões de autores sobre a UML e também a orientação a objetos. Na visão de Bezerra, a UML define uma notação padrão que pode ser utilizada por desenvolvedores de software orientado a objetos. O autor ele reforça o papel da UML como uma linguagem oficial para a comunicação no desenvolvimento orientado a objetos. Na visão de Somerville, ele indica que a UML é uma linguagem padrão para a modelagem de sistemas orientado a objetos e é particularmente adequada para a representação da estrutura e do comportamento de sistemas baseado em objetos. Ele destaca que a UML permite visualizar o sistema em um nível acima do código, favorecendo o entendimento e também a compreensão do próprio projeto. Na visão de Guedes, a UML é uma linguagem visual utilizada para modelar softwares baseados no paradigma de orientação a objetos. Ou seja, ela é projetada para representar graficamente os elementos e suas interações em um sistema orientado a objetos. E isso significa, meus caros, que a UML oferece uma notação comum que facilita a compreensão entre os membros da equipe de desenvolvimento, permitindo que todos compreendam a estrutura e também o comportamento do sistema. Vamos entrar agora no contexto dos artefatos. Um processo de desenvolvimento que utiliza a UML como uma linguagem de suporte à modelagem envolve a criação de diversos documentos. Esses documentos podem ser textuais ou também gráficos. E na terminologia da UML, eles são denominados artefatos de software, ou simplesmente artefatos. São os artefatos que compõem as visões do sistema.
Isso segundo o conceito do autor Bezerra. Os artefatos, portanto, são produtos ou subprodutos resultantes de um processo de produção. No processo de desenvolvimento do software, artefatos de sistemas compreendem todos os tipos de subprodutos concretos, os tangíveis, produzidos durante as etapas de desenvolvimento de software. Ainda na visão de Guedes, é um elemento concreto que existe no mundo real. Alguns exemplos de artefatos de um sistema podem ser modelos, planos de negócio, backlog de produto, arquivos de código, arquivos-fonte, arquivos executáveis, um arquivo de ajuda, documentos que representem o projeto, documentos que representam o design do sistema, as apresentações. Né? Os artefatos gráficos produzidos durante o desenvolvimento de um sistema de software orientado a objetos podem ser definidos pela utilização dos diagramas da UML. E fazendo uma transição aí entre os artefatos e agora os diagramas, né, na documentação oficial aí da UML, disponibilizada no site da OMG, da Object Management Group. O link para você baixar o documento está na descrição aí do vídeo. É possível observar a estrutura dos diagramas da UML. Estes compõem ao todo 14 diagramas até o presente momento, distintos e também organizados em dois grandes grupos. Os diagramas de comportamento, também chamados de comportamentais ou dinâmicos, e os diagramas de estrutura, conhecidos como estruturais ou estáticos. Segundo aí o autor Valente, o grupo dos diagramas comportamentais ou dinâmicos modelam eventos que ocorrem durante a execução de um sistema. Por exemplo, eles podem modelar uma sequência de chamadas de métodos. Já o grupo dos diagramas estruturais ou estáticos modelam a estrutura e a organização de um sistema, incluindo informações sobre classes, atributos, métodos, pacotes, dentre outros. Apesar da OML oferecer um grande número de diagramas que focam tanto características estruturais quanto comportamentais de um software, o desenvolvedor não deve se sentir obrigado a utilizar todos os diagramas propostos na modelagem de seus sistemas, pois cada um deles tem uma função específica e algumas vezes alguns deles não são necessários em determinadas situações ou domínios. A UML é independente tanto de linguagem de programação quanto de processo de desenvolvimento. Isso quer dizer que ela pode ser utilizada para a modelagem de sistemas, não importando qual ou que linguagem de programação será utilizada na implementação do sistema, nem mesmo a forma ou processo de desenvolvimento adotado. Esse é um fator importante para a utilização da OML, pois diferentes sistemas de software requerem abordagens diversas de desenvolvimento. Ainda complementando um pouco mais aí a questão da definição da OML, na visão aí de Guedes, como uma notação cujo objetivo é auxiliar os engenheiros de software a definirem as características do sistema, como seus requisitos, ressaltando o seu comportamento, a sua estrutura lógica nos dois grandes grupos de diagramas citados anteriormente. Mas também definem a dinâmica do sistema, seus processos e até mesmo as suas necessidades físicas em relação ao equipamento sobre o qual o sistema deve ser implantado. Como podemos observar, os diagramas estruturais são 7 ao total, e eles focam na estrutura estática do sistema, ou seja, nos elementos que compõem um sistema, como as classes, os objetos, componentes e os relacionamentos aí entre eles, no caso. Eles mostram como o sistema está organizado. E neste contexto fica a seguinte questão: o que são diagramas estruturais? Portanto, são diagramas que modelam a arquitetura do sistema e suas relações internas, permitindo visualizar a composição dos elementos de software, as dependências e hierarquias, os componentes e a distribuição deles e como eles são implantados, a estrutura de dados e como eles se organizam. Os diagramas estruturais, eles abrangem os diagramas de classes, de objetos, de componentes, de estrutura composta, de implantação ou deployment, de pacotes, de perfil, profile. Já os diagramas comportamentais, que também somam-se 7, focam na representação do comportamento dinâmico do sistema, ou seja,
como os elementos interagem entre si ao longo do tempo, como que ocorrem os processos, eventos, comunicações e também as mudanças de estado. Neste contexto fica a seguinte questão: o que são diagramas comportamentais? Os diagramas comportamentais, eles focam no funcionamento do sistema, nos casos de uso e interações com os atores externos, no fluxo de atividades, nas transições de estados e na troca de mensagens entre objetos e os componentes. Os diagramas comportamentais englobam diagramas de caso de uso, de atividade, de máquina de estados, e temos também os diagramas de interação, que consiste em um subtipo dos diagramas comportamentais. Eles são voltados para o fluxo de mensagem entre objetos. Temos aí o diagrama de sequência, de comunicação, de visão geral de interação, ou Interaction Overview, e o de tempo. Em síntese, enquanto os diagramas estruturais mostram o que o sistema é, os diagramas comportamentais mostram como o sistema se comporta. Na sequência, temos as relações de diagramas UML aplicados à orientação a objetos. Diagramas de classe modela a estrutura de classes e seus relacionamentos. De objetos, mostra instâncias em tempo de execução. De sequência e comunicação, representa a interação entre objetos. De estados, mostra o comportamento de um objeto frente a eventos. Casos de uso, vincula requisitos às funcionalidades. Algumas vantagens podemos observar agora, segundo autores renomados, como Guedes, Bezerra, Somerville e também o Presma. Primeira vantagem que podemos observar aí, a padronização e a linguagem comum. A UML é um padrão amplamente aceito na indústria, permitindo que os desenvolvedores, analistas e os stakeholders se comuniquem de forma clara e também consistente. Ela facilita a documentação e também o entendimento dos sistemas entre as equipes. Temos uma outra vantagem, a abstração e modelagem visual. Permite representar sistemas complexos de forma simplificada, por meio dos diagramas, como classes, casos de uso, sequência, entre outros. Ajuda também na visualização dessas estruturas e também dos comportamentos do sistema antes da implementação. Ele também, com uma outra vantagem, oferece suporte a todo o ciclo de vida do software. Pode ser utilizado em diferentes fases de desenvolvimento, na análise, no projeto, na implementação, na manutenção. Então, diagramas, por exemplo, de casos de uso, ajudam na captura de requisitos, enquanto os diagramas de classe e sequência auxiliam no design. Mais uma vantagem, facilita a detecção de erros de modo antecipado. A modelagem permite identificar inconsistências e problemas de design antes da codificação, reduzindo custos de correção. Outra vantagem, interação com metodologias ágeis e a própria orientação a objetos. No caso das metodologias ágeis, que ela pode ser adaptada nos processos ágeis, ajudando na comunicação enxuta e também no planejamento iterativo. E aí, alinha-se, assim como todo o contexto apresentado, ele vem nessa questão de alinhar-se naturalmente com paradigmas de programação orientada a objetos. Em mais uma vantagem, temos a reutilização e a manutenção. Diagramas bem elaborados facilitam a reutilização de componentes em outros projetos. Ajuda também na manutenção do sistema, pois a documentação UML torna mais fácil entender a estrutura existente. E outra vantagem é o suporte a ferramentas case. Muitas ferramentas de desenvolvimento suportam a UML, permitindo desde a geração do código até a simulação. E esse será um tópico que iremos abordar mais para frente. Mas temos aí várias ferramentas, desde o Astar, o Seed Chart, passando aí pelo StarML, até o Plant UML. Em síntese, a UML é a principal linguagem de modelagem da orientação a objetos. Ela organiza visualmente o pensamento orientado a objetos, padronizando como os profissionais representam e comunicam soluções de software. Sua solução, ela amplia a clareza, a consistência e a produtividade no desenvolvimento de sistemas baseados nesse paradigma.
Portanto, a UML ela é uma ferramenta poderosa para modelar sistemas orientados a objetos. Ela fornece uma linguagem visual rica e um conjunto de diagramas que abrangem diferentes aspectos do sistema, desde a estrutura estática até o comportamento dinâmico. Ao usar a UML de forma eficaz, é possível melhorar a qualidade do software, reduzir os custos e facilitar a comunicação entre as partes interessadas. Bom, meus caros, era essa mensagem que eu gostaria de passar em relação às abordagens da UML. Obrigado e até uma próxima.